Então, boa noite a todos. Nós estamos iniciando o ESG, né? Estudando o Evangelho Redivivo. Estamos no segundo livro, o Evangelho de Mateus. Para a gente iniciar, então, a reunião desta noite, a Miriam Simone vai ler a página inicial e Elisa fará depois a prece. Boa noite, amigos. A página de hoje é do livro Fonte Viva, Acorda e Ajuda, capítulo 143, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Segue-me e deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, está em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelo hábito pernicioso, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Nesse momento, convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, assim como se nós estivéssemos fechando as portas do nosso quarto, para deixar no exterior todos os problemas, todas as nossas aflições do nosso dia a dia. Para que nesse momento, em uníssono, possamos nos conectar com o nosso Pai. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mentor, nosso exemplo, Meimei, nossa mentora, nossa cuidadora, nossa protetora, e a todos os nossos protetores, nossos anjos guardiões, pedimos, Senhor, a bênção para que nessa noite nós consigamos realmente abrir o nosso coração para poder estar realmente entendendo, assimilando, verdadeiramente ouvindo a mensagem que nos é trazida, de tanto esforço, de tanto trabalho, de estudo, e com certeza
ajudado também tanto a Geórgia quanto o Marcelo pelos seus mentores espirituais. São mensagens e ensinamentos da qual nós precisamos aprender, interiorizar, meditar e principalmente colocar em prática. Mas principalmente entender, para que assim, com a facilidade, possamos realmente colocar em prática. Sendo assim, que a nossa reunião possa correr em tranquilidade, em harmonia, e que as bênçãos que nós recebemos nesse momento possam se transferir a todos aqueles que não puderam estar presentes nesse momento, mas que irão assistir esses ensinamentos em um outro horário. Assim sendo, damos graças por essa oportunidade de aprendizado e iniciamos os estudos da noite. Que assim seja. Obrigada, Elisa e Miriam. A Georgia, então, vai completar o estudo da semana passada e depois Marcelo, então, faz o dele. Georgia, então, a palavra é sua. Então, tá bom. Boa noite a todos. E, Miriam, eu peço a você aí, para quando estiver aproximando aí de 10 minutos, você já me avisa, tá? Para não realmente não passar muito, não tomar o tempo dele, que eu acho que o Marcelo, de repente, tem intenção de fechar hoje esse estudo dele também. Então, dando continuidade aí ao que fizemos na noite de terça-feira passada, e vou só fazer uma revisão, mas é muito rápida mesmo para mostrar o nosso tema, o que foi falado. O tema 29 da semana passada falava da pregação do reino dos céus, os dois tópicos principais: a cura da sogra de Pedro e outras curas, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17, e a vocação apostólica, capítulo 8, 18 a 22, sendo que a cura da sogra de Pedro é apenas o versículo 14 e 15, outras curas, o versículo 16 e 17, e a vocação apostólica, o versículo 18 a 22, né? E falando aí, como a gente falou na aula passada, as curas de Jesus, né, que é a narrativa dos 4 evangelhos, fala sobre cerca de 2 dúzias de histórias sobre a cura de indivíduos ou de pequenos grupos. E alguns foram curados à distância, alguns com uma palavra, mas sem qualquer contato físico, alguns mediante o toque físico e alguns com contato físico e meios. Por exemplo, o emprego de barro misturado com saliva, que era um remédio popular para a cegueira naqueles tempos. Está aí citando, né, Mateus e João, os capítulos e versículos, e para a surdez também em Mateus, não, desculpa, em Marcos e João, e para a surdez também em Marcos, do capítulo 7, versículo 32 a 35. Então, é só para dizer o poder, né, do magnetismo de Jesus, o tipo de cura que ele podia promover, qualquer tipo de cura nesse sentido aí, né? À distância, com palavra, sem qualquer contato físico, enfim. A gente já viu isso bem na aula passada. E a cura da sogra de Pedro, que é esse primeiro versículo aí desse tema, que é o capítulo 8, 14 e 15, onde está lá. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo, né? Então a gente tem que esse texto sugere que a enfermidade da sogra de Pedro era de natureza orgânica, passageira, não estava relacionada a atos cometidos em vidas anteriores. E como que se deu a cura da sogra de Pedro? Pela ação do magnetismo curador de Jesus, que atuou diretamente na causa que provocara a febre, na causa orgânica, no caso, né? A febre tão alta, e aí eliminou essa causa e a cura foi imediata, sem qualquer sequela. E aí a gente viu, né, que eu estou doente e as doenças que tenho de hoje são desta vida ou de vidas passadas?
vimos que todas essas vicissitudes da vida têm duas fontes bem diferentes, que nos importa saber uma e outra. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 5, item 4, né, esse trecho aí, ó, remontando-se à origem dos males terrestres, ou seja, se a gente voltar lá na origem de todos os males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam, ou seja, todos aqueles que suportam essas vicissitudes, né? Todos nós que suportamos as vicissitudes, as doenças, que a gente sabe muito bem que é consequência natural do nosso caráter, da nossa conduta, de várias encarnações e do nosso livre-arbítrio. E a cura Jesus, a cura advinda dos fluidos de Jesus, né? Que a qualidade desses fluidos conferia a Jesus uma imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem, ou seja, juntava as duas coisas, né? O incessante desejo de Jesus fazer o bem e os fluidos que conferiam a Jesus essa imensa força magnética. E aí as duas perguntas que nós colocamos na semana passada é essa, e vocês responderam. Agiria como médium nas curas que operava? Ou seja, Jesus agiria como médium? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Nós vimos que não, porque o médium é um intermediário, é um instrumento que se servem os espíritos desencarnados, e não era o caso de Cristo. Cristo não precisava de assistência, pois ele era quem assistia aos outros, né? Então, isso aí já para responder a gente que Jesus não atuava como médium, porque Jesus não era intermediário, não era instrumento para outros espíritos desencarnados, certo? Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Está lá, né, no livro A Gênese, capítulo 15, item 2. E aí veio o versículo de respeito às outras curas, que falava ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que está aí entre aspas, levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Mateus nos transmite a informação de outro gênero de cura realizada por Jesus desses dois versículos aí acima. Ou seja, que diferente da cura da sogra de Pedro, que era uma questão orgânica, né? No caso desse tipo de cura realizada por Jesus, já se referia ao das enfermidades psíquicas, né? E uma pessoa que se encontrava, no caso desta cura realizada, né, de uma das pessoas, se encontrava subjugada por endemoniados, entre aspas, que para o espiritismo, o que se diz aí, entre aspas, endemoniado, refere-se aos espíritos maus, ou aqueles que perseguem, produzindo uma obsessão. Tá? Texto lá do Evangelho Redivivo. E aí, só para comentar que esse versículo informa, né, mostra para a gente a extensão dos benefícios da cura que Jesus despendia aos enfermos de corpo e alma naquele dia. Então, Jesus utilizou, né, de toda a sua força, o seu magnetismo, em prol daqueles enfermos, porque ele veio com a finalidade de aliviar o sofrimento humano. Então, seria um erro não perceber que neste versículo ele mostrava a simpatia e o espírito de misericórdia para com a raça humana. Ele não operou os ditos milagres
para mostrar a sua divindade, para mostrar o seu poder, para ilustrar qualquer coisa que fosse. O único objetivo dele era aliviar o sofrimento humano e, como homem também, ele participou desses sofrimentos e simpatizou com todos aqueles homens que sofriam. Demonstra, acima de qualquer coisa, a grande compaixão de Jesus. E Chaplin ainda comenta sobre esse versículo, que essa história ilustra o rigor da autenticidade de Jesus, né? Então, vamos lá. Agora vamos para esse último, que fala aí da vocação apostólica, que está em Mateus 8, 18, 22. E são esses aí os versículos que já lemos a semana passada, que, vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago, ou seja, para que se retirassem. E aí chegou um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vós vá, né? Que vais. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outros discípulos, disse-lhe Jesus, né? Outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então foi aí daí que a gente partiu, né, para essa situação. O que diz aí? Na verdade, Já só tem 1 minuto, tá? tá, então, eu terminar aqui. Então ele mostra que o discípulo verdadeiro não deve resultar apenas de um impulso, né? Ou seja, essa sessão ilustra que vamos dizer assim, aquele oferecimento de seguir Jesus, ele era um impulso e não estava vinculado à verdadeira espiritualidade. Aí, quando fala aqui da questão da organização familiar, é muito interessante a gente comentar o seguinte, que essa dedicação que Jesus, vamos dizer assim, pediu daqueles que foram realmente os seus discípulos, que exige uma dedicação, exigiu daqueles homens uma dedicação que não é comum na maioria, tá? Quanto menos na humanidade em geral. E a organização da Igreja Católica cometeu alguns equívocos ao interpretar a citação de Mateus, quando os sacerdotes e demais membros da hierarquia da Igreja afastaram-se do mundo, da família, em especial utilizando o argumento de servir a Igreja. Então, está dizendo o seguinte, que esse tipo de, vamos dizer assim, de dedicação não era para qualquer um. E que Jesus, que Deus, jamais colocaria a organização familiar, né? Que o homem abrisse mão da organização familiar, de viver em família, que a família é a célula da sociedade, para servir a Deus e a Jesus. Jamais isso seria, sendo a organização familiar de origem divina, jamais isso seria uma imposição, tá? Então é isso aí. Como está dizendo ali, né? O indivíduo já era profundamente religioso, mas ainda não se encontrava com Cristo. Ele percebeu a beleza da pessoa do Cristo, se encantou, né, com a beleza da pessoa do Cristo, conforme a maioria das pessoas religiosas. Mas, segundo tudo indica, ele não estava disposto a entregar a sua vida e a sua alma. Então é isso aí, seguir Jesus e renunciar à cobiça, à inveja, à maledicência, ao ódio, a tudo que é, né, os nossos vícios, os vícios que não, vamos dizer assim, que nos atrapalham a nossa evolução, tá? Aí, também, como disse Divaldo lá, né, pela psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues, segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições, que não transpõem um túmulo, ou seja, que não seguem com a gente para outra vida, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, no plano espiritual.
permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. É ter sem deter. É possuindo sem dominar. É ter os céus como teto num zimbório brochado de estrelas, com gemas engastadas num dossel de insuperável beleza. Não ter nada e possuir tudo, sem amanhã, um perene hoje a perder-se na verticalidade do amor. Isso de Amélia Rodrigues é poético, né? E aí mais ainda outros depoimentos que dizem realmente isso aí. Tá aqui só esse pedacinho que eu acho interessante, né? Que a gente tem lá no início, foi lido lá pela Miriam Simone, lá na nossa página inicial, que ele não recomendou ao aprendiz que deixasse os cadáveres de enterrar os cadáveres, isso a gente já leu lá na mensagem inicial, e é isso. Tá aí, ó. Tá? Sou o grande médico das almas, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que se achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Tá? E daí não tem necessidade da gente ler, tá indo, que são mensagens, tá bom? E o tal do fofo aí, né? Das estratégias para cultivar essa integridade e sanidade física e espiritual, que diz respeito à saúde, no sentido amplo, força, desculpa, é que é força, não foi, não seguiu o negócio, é força, oportunidade, fraqueza e ameaça, deixa eu, não tá indo. É só isso, tá bom? E aqui termina. Obrigado, até o próximo encontro. Marcelo, a palavra é sua. Então, a vocação apostólica, fica claro aí para a gente que é uma vocação que vai além do nosso entendimento. Não é simplesmente se encantar pela pessoa do Cristo. É abrir mão de tudo que diz respeito aos nossos vícios, aos nossos erros e segui-lo no cumprimento das suas leis. Então, essa vocação apostólica que Jesus, verdadeira vocação apostólica, é essa vocação apostólica que não é comum à maioria dos líderes religiosos, nem muito menos à humanidade. Tá bom? Então, é isso. Marcelo, pode compartilhar aí? O Marcelo está aí? Ah, tá. Obrigada, Jorge. Marcelo, você tem 1h05. Aqui. Onde é que tá? É. Abriu para vocês aí, não? Não, Só um minutinho. E a sua imagem também estava meio lenta. Aham, só um minutinho. você quer que eu compartilhe? Onde é que tá? Estou tentando aqui porque eu não tô conseguindo achar aonde que aparece compartilhar. É lá embaixo, normalmente em verde. Você quer que eu compartilhe? Ele está aqui na Deixa eu tela. abrir aqui. Tá. Tá em verde aqui, ó, share screen, Aí, não tá achando aí não? Embaixo de tudo vem Embaixo, na parte de baixo. é o no meu não quarto. tá, você acredita? Não? Vê nesse mais aqui também, não tá? Tela, Nesses pontinhos? mostrar a barra de tarefa. Na minha barra de tarefas, eu não consigo Do lado de reações. isso. O mais meu é o O meu não é do lado de reações. É, o meu também não fica, não. O meu fica ao lado do Que chat. coisa estranha. Ô, Miriam, Oi, eu acho que eu pedi para você. Você pode compartilhar para mim, por favor? posso. É esse? Eu não estou conseguindo. É isso aqui?
Oi? Tá na tela, não tá? Já botou? Aham. É esse Isso. mesmo porque é o tema Deixa eu 30, o abrir aqui dele é para o mim tema ficar 30. Então, tá aí. pequenininho. Oi? Isso, Miriam. Tá aí. Obrigado. É isso aí. Gente, bem legal isso que você falou agora, ô George, aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi? Vocês estão me Estamos, ouvindo? estamos. Alô? Estão me ouvindo? Ah, Estamos, tá. Marcelo. Legal que você falou agora no final, Georgia. Lembra a mensagem do semeador saiu semear, né? Lembra É muito verdade. isso que você falou sobre a questão do deslumbramento, só que sem raízes, sem sedimento, sem, sem convicção, sem a preparação adequada, né? Então Exatamente. vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade então, ao estudo com o tema 30, que continuidade da pregação do reino dos céus, a tempestade acalmada. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, do livro 2 do Evangelho Redivivo, que é o estudo segundo Mateus, né? O Marcelo está aí? Ele está travando muito, ele está Tá. falando Tá, picotado. Inclusive, eu até aconselharia ele a fechar o vídeo para ver se melhora. Oi. Você está travado, Marcelo. Ele Tá, está conectando o celular. Ó. tá, tá. Fecha o vídeo, Marcelo, para ver se melhora aí, porque tu está travando muito. Pode ser agora? Tá, só um minutinho que eu vou abaixar o outro aqui. Jorge, eu estou atrás Tá, do PowerPoint, então eu não tenho Oi, muita ação. agora melhorou? Melhorou. Melhorou, gente? Melhorou, está mais limpo. Então vamos lá. Fecha um dos Então microfones, nós vamos Marcelo. ler. Eu vou Vamos fechar. lá. Oi. Isso, pronto. Pode continuar, Marcelo, tudo tranquilo. Melhorou? Senão eu vou lá para fora e fico Não, tá lá no bom, carro. tá bom, pode Você ir. tá, tô reconectando. Então vamos lá então. Nós vamos então ler a passagem de Mateus, Marcos e João, tá, gente? A mesma passagem. A tempestade acalmada. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram a ele. eu fiquei sem som. Tá sem som, Marcelo. Miriam, fala para ele tirar a imagem, como eu faço, que aí melhora. Eu acho que ele tirou. Eles o despertaram. Gente, deixa só um, dois falar, que senão vai dar uma confusão. Tá, vou tirar a imagem aqui. Está no 25. Eles o despertaram dizendo. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Disse-lhes ele. Marcelo, fecha o seu. Fecha um dos seus microfones. Eu não posso fechar, que eu não sei qual que é. Tá, vamos lá. Melhorou? Isso, tá ótimo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo, disse-lhes ele. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam:
Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Para só um pouquinho, Miriam, vocês vão observar que somente em Mateus, assim que os discípulos o pedem para que ele acalme, né, que ele tome alguma atitude diante daquela situação, ele primeiro pergunta: por que tendes medo, homens fracos na fé? Pode passar. Nas próximas duas, vocês vão ver que primeiro ele acalma a tempestade para depois falar. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, de modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Aqui vocês viram que primeiro ele acalma para depois falar. Pode passar o próximo, Miriam. Lemos Marcos e agora Lucas. Certo dia ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: passemos a outra. Oi. O Mauro está com a mão levantada. Eu só não entendi uma coisa. Essa palavra, São João, que significa? Conjurar? Conjurar é ordenar, entendeu? Entendi. Obrigado. Ordenar, impor a sua vontade. Obrigado. Tá bom, querido? Obrigado. Então, continuando, gente. Passemos a outra margem do lago e fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago, o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no Oi. dizendo: mestre, mestre, Então, perecemos. Alvinho, fecha, peraí, fechei, vai. Tudo bem. Vai, Marcelo. Mestre, mestre, perecemos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas. Apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: onde está a vossa fé? Com medo e espantados e nas ondas, e eles lhes obedecem. Vocês observam que Lucas, justamente pelo hábito de trabalhar em navios, porque ele era médico, né? Então ele cuidou muito das pessoas com uma doença muito grave no barco. Então ele usa, o único que usa o termo navegavam, porque era do métier dele, era do hábito dele esse tipo de vocabulário. Pode passar, Miriam, por favor. Então, gente, a gente está... Isso tudo está ocorrendo, né? Está se desenvolvendo nessa região onde tinha o Mar da Galileia. Pode passar, Miriam, por favor. Chamado Mar de Quinerete, Lago de Genezaré, Mar da Galileia e também Lago de Tiberíades. Pode passar mais um, Miriam. E nessa região foi justamente onde Jesus realizou dos 33, né, prodígios, que a gente não chama de milagre, do ponto de vista espírita, 18 dos 33 foram realizados às margens desse lago. E é chamado de mar, pode passar, por favor, Miriam, justamente por conta das suas dimensões muito exuberantes. Ele apresenta, pode passar, Miriam, ele apresenta no seu comprimento, mais uma, é isso, 23.613 metros e de largura 13.890 metros. Aí está a imagem dele. Realmente, ele é tão grande que se assemelha a um mar. Pode passar, Miriam, por favor. Então, gente, a tempestade acalmada,
ela traz duas mensagens fundamentais. Pode passar, Miriam. A ação de Jesus sobre as forças da natureza e ao valor da fé ou confiança no Messias divino. Pode passar, Miriam. Em relação à ação de Jesus sobre as forças da natureza, pode passar mais um minuto. Ela justamente atesta, né, a autoridade que Jesus tem sobre os seres que cuidam da natureza, orientando-os a acalmar a tempestade. Um detalhe especial é essa palavra que vocês estão vendo aí, seres. E a segunda parte, pode passar, Miriam, por favor? É o valor da fé ou confiança no Messias divino, pode passar. Porque Jesus sabia de antemão que não havia um perigo real. E, ainda que estivesse dormindo, o seu espírito permanecia ativo, tendo ciência de tudo. Os discípulos deveriam confiar no Senhor, mesmo estando ele dormindo. Pode passar, por favor. Vamos agora falar sobre os seres que... Pode passar, Miriam. No Livro dos Espíritos, a gente consegue retirar essa informação, que há espíritos e outros seres, pode passar, Miriam, incumbidos da ordenação da natureza. Meus amigos, não só existem espíritos fazendo controle, contribuindo para a harmonia, para a organização, para a perfeição da natureza. Pode passar, por favor. Só um minutinho. Jorge, tira o som de alguém aí que eu não Obrigado. consigo. Ah, tá, do Marcelo. Então, meus amigos, para vocês terem ideia, no Livro dos Espíritos, sustentando essa afirmativa que a gente acabou de trazer para vocês, na questão 538, Kardec pergunta aos espíritos: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta dos espíritos foi essa. Pode passar, Miriam. Daí. Que foram ou que o serão. Como assim? Olha a pergunta. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram espíritos encarnados como nós ou que o serão? Que serão espíritos encarnados como nós. Daí a gente passa a entender que essa categoria que ele afirma que serão como nós, ainda não o são. Ainda não são como nós. Pode passar, Miriam, por favor. Pode. Para a mitologia, havia espíritos... Pode falar? Pode. Posso? Para a mitologia, obrigado, Miriam. Para a mitologia, havia espíritos ou deuses que cuidavam dos ventos, raios, da vegetação e etc. Pode passar. Aí eu fui na internet buscar, né, aleatoriamente, não tem nenhuma fonte espírita, mas que significado de gnomos, significado espiritual, né? O significado de gnomos, significado espiritual, está relacionado à conexão com a natureza, à sabedoria ancestral e à proteção do meio ambiente. Os gnomos são vistos como guardiões da terra e símbolos de estabilidade e equilíbrio. É só uma nota para nós. Pode passar. A resposta transmitida está aberta. Isso eu tirei, tá, gente? Do texto do Evangelho Rede Viva. A resposta transmitida está aberta, inclusive a outra reflexão, a de que tais seres poderiam não ser ainda humanos,
encontrando-se na faixa de transição muito próxima da espécie humana, condição indicada nas tradições célticas que transmitem a ideia da existência de elfos, duendes, fadas, gnomos e etc., e que são genericamente denominados elementares. Então, gente, só um ponto, aí é uma opinião do Marcelo, opinião não, uma conclusão, talvez, que eu tenha tirado dentro dessa leitura. Quando a gente aprende que nós fomos criados simples e ignorantes, talvez, tá? Isso aí é Marcelo falando, talvez, já que nós não fomos, a afirmativa dos espíritos fomos criados simples e ignorantes. Então, partindo que tudo isso que a gente leu até agora seja real, verdadeiro, eu acredito que talvez quando somos criados dessa forma, simples e ignorantes, estejamos justamente nessa condição de pré-consciência, portador do livre-arbítrio, porque ainda, justamente por sermos totalmente isentos de conhecimento, talvez tenhamos, inclusive, dificuldade de tomar qualquer atitude ou ação. E estaremos muito mais expostos a qualquer tipo de desvio. Então, acredito, é Marcelo falando novamente, que talvez seja nessa época em que sejamos aproveitados e tenhamos uma condição pré-humana, se assim eu posso chamar, e dessa forma possamos participar desses tipos de atividades orientados por espíritos realmente com conhecimento de causa. Tá? Se alguém quiser fazer alguma observação, Marcelo, eu vou dar continuidade, que ele vai falar da resposta A. Pode falar, Miriam, por favor. assim, o que você falou, a gente já fez esse estudo dos elementais, né? Então, assim, nós não passamos pela fileira, né, da cristais, a gente vai nos vegetais, nos animais, enquanto princípio inteligente. Na passada do princípio inteligente para o hominal, eu acho que é aí que entram os elementais, você está entendendo? É o que você está falando. Sim. Né? Aham. Naquela passada, Sim. que a gente não sabe, a gente não sabe como é feito isso, é feito no mundo espiritual, né? Quando eles atingem um determinado nível que o princípio inteligente já pode alçar o princípio nominal. Então, isso seria o elo entre essas duas faixas, você está entendendo? Foi o que você falou, pré-humanos, né? Seria esse elo, né? Antes da gente tomar consciência, assim, porque eles não fazem basicamente nada da vontade deles, eles são orientados mesmo, sempre tem um espírito ali orientando eles. A Solange levantou a mão. Não, perfeito. Só um minutinho, Solange. E aí, Miriam, a gente chega realmente à conclusão que a gente tem que realmente tirar o chapéu e não querer alçar voos muito grandes em relação a qualquer tipo de conceituação, porque a gente está muito longe de ter entendimento acerca de muita coisa. Você quer ver um exemplo? Nosso lar, quando André Luiz foi visitar a família dele e o marido atual da ex-esposa dele estava doente, ele chamou a Narcisa, que trabalhava com ele nas câmaras lá de retificação, das câmaras, né, retificação. A Narcisa, ela chama quem? Ela pede para os elementares pegar da natureza elementos para que ela possa, então, fazer um medicamento, uma medicação para dar para aquele senhor que estava doente. Ela chama eles. Uhum. Fantástico, né? Pode falar, Solange, por favor. Eu ia falar isso que a Miriam falou. Desculpa. Show. Perfeito. Obrigado. Pode passar? Pode passar, Miriam, por favor. Aí a questão seguinte, a questão seguinte, que é a 538A, e a subsequente resposta nos faz cogitar que poderia haver, por outro lado, 3 categorias
de seres diretamente envolvidos nos fenômenos da natureza. É aquilo que a Miriam já adiantou para a gente, que a gente já supunha também, que são os espíritos superiores, aqueles acima do controle de tudo, os espíritos menos adiantados e os elementais, que podem ser espíritos recém-criados ou ainda espíritos mais inferiores dos da segunda categoria. Quer dizer, podem ser espíritos mais inferiores que os espíritos menos adiantados ou aqueles elementais que são aqueles no processo de transição. Já está com o espírito Pode com passar. letra maiúscula, tá vendo? Não é? Sim, sim. Perfeito. Aí olha a pergunta: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? A resposta dos espíritos depende do papel mais ou menos material, isso, ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, que são os espíritos superiores, outros executam, que são os espíritos menos adiantados. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens. E aqueles outros que também auxiliam no processo de equilíbrio, que são os elementais, e ainda estão naquele processo de migração para a fase hominal. Como a Miriam já nos trouxe essa interpretação. Pode passar, Miriam, por favor. A questão 540 e a sua resposta reforçam, porém, as cogitações levantadas. Olha a questão 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletido? Antes da gente responder, com o que a gente já teve de reflexão e informações até agora, alguém ousa responder? Sem ser a Miriam e a Solange, que elas já colaram? Vamos lá, gente. Esses espíritos, essas 3 categorias, vou dar essa informação. Os espíritos superiores, os espíritos menos adiantados e os elementais. Eles agem todos com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletido? Responde aí para mim, Eric, por favor. O que você acha? Oi, Marcelo. Eu não sei a resposta. Olha só, se os elementais ainda não têm a condição humana, então eles não vão ter o quê? O livre-arbítrio e não vão ter também conhecimento de causa. Por isso que, nesse caso, olha a resposta que eles vão dar para a gente, para ser mais... Obrigado, Eric. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades é milhares, muita quantidade, de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau, olha só, do último grau, o grau mais baixo, que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem saberem o que estão fazendo. Pode passar, por favor. E sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, assim como os elementais. Enquanto se ensaiam, olha que interessante, gente, olha a palavra que eles usam, enquanto se ensaiam para a vida. Pois é. Ele não, olha que interessante, como ele ainda não tem o exercício, ele nem chama de vida. Olha que interessante, eu não sei se aí ele está dizendo vida, porque se ele já tem
né, uma atitude, ele já tem a vida, mas ele está, eu acredito que ele esteja se referindo à vida humana. Uhum. Enquanto se ensaio para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, então, eles estão no processo ainda de pré-consciência dos atos. Eles não têm consciência do que estão fazendo. Eles são conduzidos pela superioridade espiritual, evolutiva e moral dos espíritos mais evoluídos e vão sendo o quê? Instrumentos para a realização do que precisa ser feito no processo de organização da perfeição do universo. Então, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, quer dizer, nenhum dos dois eles tem, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente, executam. Então, primeiro eles são os agentes. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, isto é, eles já vão ter consciência de causa e já terão livre-arbítrio. Quando chegar nesse momento, eles comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. E não é assim conosco também? Ele está dizendo aqui do processo natural evolutivo da espécie humana. E assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Quer dizer, nós não temos essa informação porque não temos ainda condições de interpretar, de entender, de aprender isso. Pode passar, Miriam, por favor. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá. Com o propósito de uma reflexão mais analítica, destacamos na pergunta de Kardec aquilo que a gente já falou, as frases-chave. Agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio por impulso instintivo e irrefletido. Aqui ele vai dar exemplos de animais. Olha só. Ora, quem age movido mais pelo instinto irrefletido ou são espíritos recém-criados, individualização do princípio inteligente, ou são seres elementais, quer dizer, antes da condição de recém-criados, não considerados ainda espíritos. Aliás, a predominância do instinto irrefletido ocorre em animais mais distantes evolutivamente do homem. Os animais superiores, como o macaco e o cão, agem por instinto, mas nem sempre de forma irrefletida. É algo para se pensar. Então, a gente percebe na inatividade de alguns animais e na intensa interação que há entre outros, essa questão de animais superiores e animais inferiores. E aí ele está comparando os elementais também com aqueles espíritos recém-criados. Pode passar, Miriam, por favor. Ainda para reflexão, observemos algumas frases-chave da resposta que nos foi transmitida. Uns sim, outros não. Isto é, há seres que agem por livre-arbítrio, outros por instinto impulsivo. Quer dizer, quem é que age por livre-arbítrio? Os espíritos superiores, os espíritos menos adiantados, mas já têm livre-arbítrio. Instinto impulsivo, os elementais e os recém-criados. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, que são os recém-criados. Enquanto se ensaiam, de novo, a palavra ensaio. Destaca essa palavra, para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos. Pode passar, por favor, a gente já falou sobre isso. Então, meus amigos, falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, velando pela manutenção dos reinos da natureza. O mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos, sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos
que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Aí a gente já tem que ir justamente para a questão dos flagelos destruidores, da necessidade, né, que ele vai falar daqui a pouquinho. Pode passar, Miriam, por favor. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, os fenômenos como tempestade, terremoto, maremotos, inundações, são também, né, gente, orientados por entidades espirituais, nada por acaso, em obediência a desígnios divinos, visando ao apressamento da evolução não só do planeta, como também nas populações atingidas. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade. Isto é, o que Jesus fez? Ele usou da sua envergadura moral para que os elementais, os espíritos atrasados e os espíritos superiores também agirem nos processos da natureza a fim de que o vento e o mar se acalmassem, parassem de se agitar. Assim como na pesca milagrosa, Jesus não jogou um pó de pirim-pim-pim e fez aparecer como uma mágica do nada peixes. Ou ele tinha presciência de que ali haviam muitos peixes e daí ordenou que jogassem a rede, ou a caminho ele, por sua envergadura moral, por sua vontade, ordenou que os elementais e espíritos superiores conduzissem para aquele local um cardume de peixes a fim de que pudesse pescar. Alguém quer fazer alguma O Álvaro observação? levantou a mão. Álvaro. Oi, Elvinho, pode falar. Elvinho? Pode continuar? Não estamos ouvindo, Álvaro, não estamos te ouvindo. Oi. Agora sim. Oi. Vai, Álvaro, pode falar. Eu acho que esses pipipis é para dar tipo uma energia os peixes ou não. Não, na verdade, eu usei como uma figura. Na verdade, não existiu isso, né? Eu sei. Como dando o exemplo de um mágico. Não fiz isso de forma mágica, entendeu? Pela vontade dele, ele conduziu esses peixes para lá pelos seus preceptores, pelos seus intermediários, pelos elementais, provavelmente, pelos espíritos sob a sua ordem, sob seu comando, dirigiram esses peixes para aquela região para que a pesca fosse abundante, entendeu, Vinho? Não houve mágica, não apareceu do nada. Isso. Obrigado. Pirlim Pimpim é uma figura de linguagem da história do Peter Pan, de criança. Isso aí, Solange. Pode passar, por favor. Inclusive, ô Marcelo, a gente tem aí agora, né, esse exemplo do Rio Grande do Sul, né? Sim, sem dúvida, né? Que a gente fica, né, com aquele questionamento: por que aconteceu? Por que foi dessa forma? Por que tantas vidas? Por que lá? Infelizmente ou felizmente, nós não sabemos o motivo, mas sabemos que existe motivação necessária à evolução tanto da região, quanto daqueles envolvidos, quanto daqueles que estão ajudando, isto é, da humanidade inteira. Sim. E feliz aqueles que conseguem ter compaixão, ter envolvimento, ter doação e ter aprendizado, que é o principal. Obrigado, Jorge. Muito boa sua colocação. Então, vamos lá. Usou apenas de seu conhecimento. Olha lá, gente, ó. O que Jesus fez de fato? Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral, olha só, gente, das forças que regem o universo. Não nos esqueçamos que Jesus conduziu
organizou o planeta Terra. Então, considerando que ele construiu, né, ou co-construiu, né, porque Deus é o criador, o planeta Terra, para ele, parar um ventinho, uma tempestade, realmente é para usar apenas. Para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Pode passar, Miriam, por favor. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é do ensinamento para nós em relação à tempestade acalmada, que era a confiança em Jesus, que é o item, a parte segunda, né, desse tema 30. Olha só, o perigo não era real, a confiança em Jesus. O crente, a pessoa que crê, tem a sua fé testada em todos os instantes da vida. Trata-se de um trabalho intenso e persistente, esse de desenvolver a fé. Espíritos imperfeitos, somos ainda muito vacilantes nesta questão. Da mesma forma, aconteceu com os discípulos do Mestre Nazareno. A despeito de aceitarem plenamente, de terem convicção de que Jesus era o Messias enviado por Deus, entretanto, no momento de crise, deixaram-se conduzir pelo medo, pela desesperança, entregando-se ao desespero, apesar de Jesus estar ali, ao lado deles, no mesmo barco. Pode passar, por favor. Agora, vejam bem, vamos nos colocar na situação. Tudo bem, né? Nós temos certeza que ali está Jesus. Os discípulos, os alunos, né, de Jesus, como ele chamava muitas vezes, já que ele era o mestre, os alunos estavam ali tendo, né, certeza pelos seus prodígios, pelo que ele falava, pelas curas, que ele era o Messias, mas ele estava dormindo, né, gente? E nós somos o quê? Nós somos muito material ainda, né? Então está dormindo, aí o que eles pensaram? Vai que, né? Vai que justamente na hora que ele dorme acontece. Não é fácil, não. E do jeito que eles registram na passagem, a água estava invadindo verdadeiramente o barco a ponto de fazê-lo encher-se, né? Vamos lá. Tal constatação demonstra o quanto ainda temos de crescer espiritualmente pela vivência da fé. Não a vivência de uma fé mística, dogmática, mas a de praticar a fé raciocinada, como ensina o Espiritismo. Não é por acaso que os grandes lidadores do Evangelho, como Paulo de Tarso, destacam o valor de se cultivar a fé, a fim de nos garantirmos em harmonia, sanidade e felicidade espirituais. E realmente, né, Paulo de Tarso, Pedro e tantos outros tiveram justamente na propagação do cristianismo, pelo que foram expostos, pelos sacrifícios que fizeram, pelos sofrimentos, pela prisão, pela morte que muitos deles também tiveram, e eles mantiveram-se firmes na fé. Assim como Joana de Dark, assim como Jan Hus, que lá estava na fogueira queimando. Ele falou que ali ele estava queimando um pato. Né? Hus queria dizer pato. Aqui ele dizia que ali eles estavam queimando um pato, mas que depois ele ia vir como uma ave sublime, como Kardec. Quer dizer, ele já tinha uma informação de que ele voltaria, ele já acreditava na reencarnação, porque ele era um crítico na época da igreja, da forma como conduziam os bens da igreja, como tratavam os fiéis. Quer dizer, então a gente realmente tem na história uma série de criaturas que provaram a fé através das atitudes, que é o que ele está dizendo ali, ó. Ainda temos de crescer espiritualmente pela vivência da fé. E mais tarde a gente vai ver novamente nesse texto que não há como crescer na fé a não ser pela vivência, a não ser pela experiência, a não ser passando pelos processos que testam, que realmente aferem
a fé de cada um. O justo viverá da fé. Está em Hebreus 10, versículo 39. Sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Infelizmente, meus amigos, a interpretação mesmo desses dois textos aqui, três citações, eles acreditam que a fé seja o acreditar, mesmo o achar que se sabe. Daí alguns tipos de adorações sem outros frutos, comportamentos de manutenção em igrejas, em cantorias, mas simplesmente num movimento, numa apresentação a Deus, como se Deus, né, precisasse que ficássemos orando a Ele, cantando para Ele, enquanto que, na verdade, a gente observa que o crescimento verdadeiro, que a gente tem recebido sempre as informações vindas do mundo dos espíritos, não há como obter experiência em nenhum setor da vida que não seja pela experiência vivida propriamente, isto é, passar pela... Não há como ser real condição cristã se não formos colocados à prova. Pode passar, Miriam, por favor. A fé tem importância capital na transformação pessoal para o bem. É algo para que devemos canalizar toda a nossa força e energia espirituais. Daí Jesus ter repreendido os seus apóstolos várias vezes pela falta de fé deles. Ora, aí ele vem. Se eles, com Jesus presente, tiveram falta ou escassez de fé, então o que nos resta? Mas nós tivemos muito mais tempo, não passamos por tanta situação ainda que eles passaram, e o conhecimento deles era muito menor do que o nosso, e a gente também tem condição de ter uma interpretação e uma atitude também diferente, né? Porque Jesus está aqui, de fato, em carne e osso diante de nós, para que a gente tenha a fé. E é por isso, inclusive, que a Geórgia viu lá atrás que o objetivo de Jesus não era curar para enaltecer-se, até porque ele importância para ele em relação à valorização das pessoas, muito pelo contrário. Os seus feitos faziam com que as pessoas ficassem mais revoltadas, porque ele, através das suas atitudes, ele se colocava numa posição superior à dos demais que não tinham essa condição e, dessa forma, o apontavam como mistificador, como bruxo, como mágico. Nosso conhecimento. Apesar de... Vocês estão me ouvindo, gente? Então, caiu aqui, voltou tudo, peraí. Caiu todo mundo. Eu caí aqui, eu acho que caiu todo mundo. Caiu todo mundo. E o pior que tá, eu vou voltar Eu aqui, mas- a minha também Não, caiu. caiu a imagem, mas o som está mantido e a imagem do Marcelo está Só a imagem que caiu, porque Pronto. todo mundo está aqui dentro. Né? Tá, pronto. Acho que é esse que nós estamos. Olha lá, ainda agimos como Tomé, que não acreditou na ressurreição de Jesus, fazendo o mestre aparecer a ele 8 dias depois da crucificação, constatando a ressurreição. Jesus alertou o apóstolo com palavras sábias que extrapolam os tempos e chegam até nós como serena advertência. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E olha que interessante, hoje
muitos veem e ainda não creem. Veem situações, veem curas e não creem. Porque não é através... Mais uma vez, é a experiência, é o despertar que tem que partir da vontade própria do indivíduo. Até porque, se eu me transformasse por conta de ver uma situação, qual o mérito que eu estaria tendo por essa transformação, por eu acreditar? Até porque acreditar não faz de mim nem um pouco melhor do que sou. Talvez eu possa ser... Não, com certeza, muitos são muito melhores do que aqueles que até creem e não fazem, e os outros, não crendo, fazem. Porque o que Jesus, o que Deus espera de todos nós é a transformação. E a transformação tem que vir de dentro para fora. Lógico que situações que acontecem com as pessoas e conosco fazem com que despertemos, com que mudemos o comportamento para nos melhorar, continuemos nesse caminho de buscar o aprendizado, de se dedicar à mudança de comportamento firme, de passar pelas provas e ainda assim manter tanto o saber da superioridade, existência de Deus, de saber que é necessário passar por aquilo, se não se lamentar, e continuar no crescimento, logicamente, caindo, se desesperando, porque ainda somos muito pequenos, muito pouco desenvolvidos, pouco sedimentados em termos de aprendizado propriamente, porque ainda não aproveitamos as experiências porque passamos do ponto de vista do aprendizado, mas pouco a pouco, um pouco mais aprendemos, um pouco mais nos transformamos, e assim é como deve ser. Se nós já aprendemos que os elementais, o correto, quando passam a ter alguma consciência e estão ali iniciando, fazendo, quando tem o livre-arbítrio, como nós também já o temos, começa a errar e vai acertando e vai se tornar um dia um arcanjo. Assim nós também, mas não tem jeito. O processo é individual, né? Nós aprendemos isso o tempo todo. Isso. Aprendemos, sabemos. O que está faltando para a gente é a ação real e o empenho, o esforço. Mas tá bom, né? Devagarinho a gente vai mudando. Com certeza, a gente... Se cada um de nós olhar para trás, vamos usar o Bem como referência. O aprendizado, com certeza, todos tivemos. E a mudança de comportamento, eu também tenho certeza que todos nós tivemos. Uns mais, outros menos. Mas não é que o que tem mais é porque é melhor do que o outro. Não. É uma questão de oportunidade, de aproveitamento, de dedicação, porque todos fomos criados iguais. Então, se todos nós seremos espíritos arcanjos, seremos espíritos críticos, todos nós teremos as mesmas habilidades, a mesma capacidade e a mesma condição de realização. Então, não há nenhum melhor do que o outro. Agora, assim como aprendemos no Evangelho, no Consolador, que a jornada de Jesus foi reta e ascendente, é opção, por causa das atitudes que ele tomou. E se a minha é tortuosa e, por vezes, estacionária, é por conta também da minha falta de firmeza, de dedicação, de propósito. É preciso, portanto, aprendermos a cultivar a fé. Honório Abreu comenta a respeito. Cultivar a fé. Em outra ocasião, nos momentos finais que antecederam a sua crucificação, Jesus recomenda uma vez mais: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer, não se turbe, não incomode, não deixe o seu coração ficar perturbado
desequilibrado, tentando Não, sempre fazer. Oi, pode falar, Tony. não sofra, não Oi. fique em desespero. Não, turba quer dizer muita coisa, né? Multidão. Não deixe muita coisa comprometer, envolver, perturbar, destruir, desequilibrar o seu coração, porque você tem que crer no que eu sou e creia no que Jesus ensinou. Quer dizer, tudo isso faz parte de um processo e você tem que ter a melhor atitude. E se nós nos perturbarmos, nos desequilibrarmos, diante do desequilíbrio, as piores escolhas são feitas. Diante da desesperança, todas as forças se esvaem. Por incrível que pareça, nós compreendemos com o coração. Isso está em Mateus 13, 14 e 15. Enquanto um assunto está mais na área intelectual, podemos ter dúvida, desfigurá-lo, esquecê-lo. Quando o sentimos, a partir de então, podemos até nem ter condições de transmitir, mas já se incorpora a nossa bagagem ao nosso tesouro. É exatamente a experiência. Quando o sentimos, quer dizer, quando nós realmente recebemos a ação externa, absorvemos, sentimos e aprendemos, né? Como disse Emmanuel, lutando, sofrendo, trabalhando e aprendendo, que é o principal, que nós adquirimos experiência. Quando ele está dizendo que quando sentimos, quando a gente sente verdadeiramente alguma coisa, que ele passou por esse processo. Agora, já é um sentimento meu. É algo que já está incorporado ao meu interior. Dessa forma, eu caminho. Dessa forma, eu passei por aquilo. Pode passar, Miriam, por favor. Coração é sentimento. Sendo bom, dará essa qualidade a tudo. Sendo mal, o fato será o mesmo negativamente. É só a gente lembrar do estudo da Miriam e em seguida do meu, quando ela falou de inteligência emocional e quando a gente falou sobre renovando sentimentos, que é justamente tudo aquilo que encontra dentro do seu íntimo um terreno propício, isto é, o bem, o sentimento, vai gerar pensamentos que gerarão palavras, gerarão atitudes e gerarão bons frutos. E o processo inverso, a mesma coisa. E todos nós seremos cobrados e todos nós seremos o que sentimos. A gente fala que a gente é o que pensa, mas antes do pensamento ainda vem o sentimento, que é o resultado das emoções. Então, a gente pode começar a tomar conta delas para poder obter bons resultados em nossas ações. Não se turbe o vosso coração. É o imperativo apontado por Jesus para que não deixemos que o nosso ânimo diante das lutas se quebrante. Se a situação, as circunstâncias não se mostram favoráveis, uma razão há para tanto. Quer dizer, as coisas que não são favoráveis, infelizmente, precisam acontecer porque há uma razão. A partir do momento que eu creio, que eu sei que nada me acontece que não seja para o meu melhoramento, que nada que me atinge não seja algo que eu mesmo plantei, porque a natureza só nos dá o que primeiramente emitimos. E se a causa menos feliz de ontem gerou a aflição de agora, se eu tiver a serenidade e a ação no bem, independente do que esteja ocorrendo no hoje, nos assegurarão as duas atitudes, a serenidade e a ação no bem, nos assegurarão, sem dúvida, melhor posicionamento em faixas que Jesus, como mestre, pede e vem propondo aos nossos corações no decorrer dos tempos. Bem-aventurados os aflitos,
Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado vós que sofreis. Quer dizer, aquele que consegue uma boa atitude nesses momentos de sofrimento, de aflição, de penúria, de miséria, de flagelo, e consegue, apesar da dor, não ter o sofrimento do desespero, do desequilíbrio, da desesperança, ele vai, com certeza, ter condições de absorver o que há de bom naquilo e de colher em breve os benefícios da atitude por ele tomada. Pode passar, Miriam, por favor. Um ponto marcante, repetido pelos 3 evangelistas, é o fato de Jesus estar dormindo quando aconteceu a tempestade. O texto de Mateus afirma: e nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas, ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Pode passar, amigo. Eu não vou ler de novo, não, gente, porque todos eles são muito parecidos. Pode passar, por favor. Marcelo, Muito parecido. você tem 6 minutos, então você não vai conseguir terminar, porque ainda falta bastante slide, né? Não, acho que não. Acho que não, Miriam. Não? Outro. Tá. Falta muito. Bom, você está no Falta. slide 32, tem 47. Será que dá? Não, né? Pode tentar. Outro tanto sucede na vida diária, repleta de muitos perigos. A palavra de Jesus, entretanto, é suficiente para acalmar o mar agitado da vida. Sem dúvida, devemos entender aqui uma lição moral e espiritual, e não meramente que, como Messias, Jesus tinha grande poder a ponto de controlar a natureza. Quer dizer, na verdade, Jesus não queria simplesmente controlar a natureza para mostrar que ele podia fazê-lo. Então, olha só, o poder de Cristo é suficiente para corrermos em meio à tribulação. Esse milagre sobre a natureza, feito por Jesus, mostra que Jesus, na qualidade de Cristo, tem significação cósmica e não apenas terrena. Já falamos, né, que todos sabemos que ele, que fez a Terra. Pode passar, Miriam, por favor. Então, aqui, esse texto está dizendo, Miriam, que, na verdade, Jesus não estava, assim, preocupado, desinteressado que eles iam passar por aquilo. Na verdade, ele não quis tirar dos discípulos a experiência de perceber que eles ainda precisavam estar firmes na fé, porque, apesar da presença de Jesus no barco, eles tremeram. E eles precisavam saber e desenvolver a capacidade de enfrentar os desafios da vida com mais fé. Ali foi um exemplo. Assim como foi o exemplo lá atrás, no início, quando ele convidou Pedro, poxa, eu não vou pescar nada, pô, já tentei pescar e não saiu nada. Aí ele olhou para Jesus, lembrou do que ele já tinha feito. Ah, mas já que você está pedindo, eu vou. Pode passar, Miriam, por favor. Já que é você, eu vou. Ainda mais teimoso e turrão como ele é. Então, olha só. Jesus reflete a forma de agir perante as situações calamitosas com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus, que o auxílio virá, fortificando o nosso espírito contra as intempéries. Dormir, no significado expresso no texto, não deve ter a conotação de invigilância, de descuido. A falta ou escassez de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Entretanto, ainda que pareça paradoxal, são muitas vezes as situações periclitantes que despertam as pessoas para as realidades do Evangelho, clamando por Jesus e despertarem-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos?
trata-se do poderoso apelo dos discípulos. Exatamente esse finalzinho é o que a gente estava falando. Ó. Entretanto, olha, quarta linha para baixo. Entretanto, ainda que pareça paradoxal, eu não acho que pareça paradoxal, não. Desculpa a minha colocação. São muitas vezes as situações periclitantes que despertam as pessoas para a realidade do Evangelho. É justamente o desafio, a dor, quando nos incomoda, quando nos fere lá no fundo, se a gente tem um pouco realmente de vontade de seguir os preceitos, os ensinamentos, a doutrina, aquilo que a gente realmente percebe que é a verdade, é justamente nas situações de dificuldade. Vocês vão ver no texto de Emmanuel que ele fala exatamente sobre isso. Pode passar, por favor, Miriam. O sono de Jesus reflete a forma de agir perante as situações calamitosas. Ah, não, pode passar, já acabei de ler isso aqui agora. Mas isso tudo já está no outro, eu esqueci de tirar. Pode passar, Miriam. Viu, Miriam, como é que está dando tempo? Eu esqueci de tirar. Tá, é porque só tem o texto depois. Estejamos atentos, cientes de que as dificuldades para superar os desafios existenciais podem ser vencidas pela fé e pela paciência. É a serenidade que ele falou lá atrás e a boa atitude, como ensina o evangelista Marco, lembrando a afirmativa de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Pode passar, por favor. Porque aquele que crê, ele sabe, tudo é possível no sentido de que não, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar com a esperança, porque eu sei que eu não estou abandonado, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu estou passando por isso porque eu preciso, eu sei que essa dor não é em vão, eu sei que não há injustiça. Quer dizer, a gente tem uma série de argumentos verdadeiros que a pessoa realmente que está firme no propósito de seguir o melhor caminho que ela possa, ela pode, através da sua fé, se manter. E só assim que ela vai ser testada. É isso. Miriam, olha só, né? Esse texto aqui só está querendo dizer que essa é a única passagem que Jesus dormiu e que ele estava dormindo porque estava cansado pelos seus feitos magnéticos. Quer dizer, isso, na verdade, será que Jesus tinha essa necessidade de reposição energética lá, para refazer as células fatigadas? Acho que não, Eu né? desculpa, Miriam, desculpa. Difícil. Não é? Poxa. Entendeu? No corpo, sim. O corpo Hã? físico tem limites. Eu sei, mas ele mesmo, através da sua força, se ele curava os outros, ele não ia fazer o caminho dele se recuperar imediatamente, entendeu? Eu acho que ele fez aquilo ali, ele adormeceu. Para dar uma lição mesmo, foi uma lição, né? Para eles perceberem. Tinha até um travesseirinho. Pode passar, por favor. Dá tempo, Miriam? Acho que dá, é só Não, ler, né? né, gente? Porque só acaba... E outra coisa, Marcelo, para você parece que está demorando a chegar. Você quer que um de nós leia? E parece que a imagem está chegando para você depois. Ele chega depois para ele. Eu passo e ele demora para... Ele demora a ler. Não, porque eu vou ler falando. Tá, então vamos. Tá aí já. Marcelo, já está aí o slide. Tá. Que Emmanuel vai trazer para a gente. Pode passar, Miriam. Já está? Pode passar. Já está no segundo já. A tempestade, estou lendo agora no computador, a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Pode passar, amigo. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé
tempo que lhe é próprio. Olha quando que a fé é próprio de se utilizar. Olha só, gente. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Pode passar, Miriam. E qual que é a hora adequada para se manter esperança, confiança? Ninguém, gente, exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Está todo mundo feliz. O Brasil ganhou, está inimigo abraçando inimigo, amigo abraçando amigo, está tudo bem. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. E, gente, quando que a gente precisa aplicar intensivamente os ensinos do Senhor? É na doença, Verdade. é na dor, é na miséria, é na luta, é no sofrimento, é no abandono, é na falência. É justamente nessas horas que a gente vai ver realmente verdadeiros amigos e vai ver verdadeiramente quem somos. Porque aí sim que a nossa atitude, gente, aí é que está o X da questão. Sem essas questões, infelizmente, tão radicais que a nós tanto desejamos que não ocorram, porque ninguém deseja de plena vontade o sofrer, mas não tem jeito de ocorrer a aferição dos valores espirituais se não formos postos à prova. Lógico que através do amor a gente consegue, feitos maravilhosos, e feliz daqueles que fazem o amor desapegadamente, despreocupadamente, sem ter nenhum tipo de interesse a não ser fazer o bem, porque através dessas atitudes de empatia, de compaixão, de amor ao próximo verdadeiro, você, de fato, está comprovando para si mesmo o seu entendimento. Mas isso é uma parcela muito pequena dos servidores. A maioria de nós, para nós, veja bem, gente, a aferição não é para ninguém, é a autoaferição. Sem estarmos diante das provas verdadeiras, e quanto mais nós caminhamos em direção à aquisição de valores mais sublimes, talvez mais expostos estaremos a determinadas situações para poder realmente ver se o que já conquistamos está sólido. E dessa forma, somente podemos fazer passando pela experiência, não tem jeito. Pode passar, Miriam, por favor. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Sim, diante das dores, dos sofrimentos, a gente está, pelo amor de Deus, Jesus, livra disso, me ajuda daqui, me socorre da colar. E o socorro vem sempre. Vem sempre. A gente, às vezes, não consegue perceber e, de repente, acabou. A gente não consegue, às vezes, sentir, mas já chegou. Porque infinita é a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espera a indagação. A indagação, gente, vai vir, talvez, numa outra prova, que aí a gente, poxa, caramba, você passou por aquilo, pediu tanto, obteve, não mudou nada, não cresceu em nada, então passa por essa aqui também, porque eu preciso ver, você precisa ver se você realmente é quem você está na condição de quem você está procurando ser. Pode passar, Miriam, por favor. Pode passar, Miriam, por favor. Mais um. Acho que acabou, gente. Só tem da Amélia Rodrigues, eu acho, agora. Tem o último, os outros obstáculos Outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Olha, é o aprendendo, dominando é sentindo, educando é através do trabalho, da dedicação e da experiência. Pode passar, Miriam, por favor.
E a Amélia Rodrigues traz para a gente, ó. Recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma e a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada. Intempestivamente, enquanto Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz adormecido sem que as nossas ações o despertem. Como assim? O Cristo que está adormecido dentro de nós é o aprendizado que a gente já adquiriu com as lições do Cristo. A gente tem que acessar, lançar mão, aproveitar, se beneficiar, se apoiar e verdadeiramente receber todas essas tormentas de uma forma que possamos suportar com equilíbrio, suportar, mesmo que doendo, porque invariavelmente a gente deixa a emoção desvairada tomar conta de nós e parece que somos infantis totais em termos de conhecimento de tantas coisas que aprendemos, que entendemos, que aceitamos e que gostaríamos de realmente viver. Então, que realmente sirva para a gente esse estudo, como todos, né, de uma reflexão para que a gente tente utilizar do conhecimento que já temos para minimizarmos a dor que sentimos e utilizarmos o aprendizado de cada prova em benefício nosso e daqueles que estão ali também assistindo e que muitas das vezes a nossa conduta é professor de muitos. Gente, muito obrigado aí, desculpa ter passado aí 9 minutos. Não, foi ótimo, Marcelo. É interessante isso, né? Que ele fala já está adormecido sem que as nossas ações o despertem. Porque aí não adianta a gente falar, Senhor, o senhor estava dormindo enquanto eu passei por tanta dificuldade, né? E você estava dormindo também. Você estava dormindo, sabe? Então, essas nossas perfeito. ações, porque nós não agimos, né, Marcelo? A gente não... A gente fica esperando, né, Miriam? Fica Poxa, esperando. pois é, Muito lógico que a gente tem bonito. que pedir, porque a gente se sente muito impotente, mas que a gente não fique no estacionado, né? Não fique com o nosso espírito estacionado no problema. É que a gente vacila, né? Porque nem eles, né? A gente vacila muito. Eu acho que a fé da gente ainda é muito vacilante, porque a gente tem fé nas coisas boas. Enquanto está tudo bem, minha fé está aqui, né? Que nem Pedro, a hora que ele foi para testemunho, né? A gente ainda é bem Pedro mesmo, né? A gente está com muita dificuldade ainda de sair disso. Por mais, muito mais conhecimento que ele tem, nós tínhamos. Ele conviveu com Jesus, mas, né, a gente tem um conhecimento muito grande, mas é muito difícil. Mas foi muito bom, não tem problema, foi ótimo. Depois de todas as dificuldades técnicas, chegamos ao final e foi muito bom, Marcelo. Nossa, esse poema da Amélia, ela é muito boa, né? Foi maravilhoso. Gente, 2 minutinhos, alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente já passou do tempo mesmo. Então, nós vamos ter problema, a gravação ficou em 2 etapas, eu acho, viu? Eu vou ter que botar as 2 etapas da gravação. Então, Thelma, você está aí? Você poderia fazer a nossa prece para a gente encerrar esse momento, a reunião de hoje? Tô. Obrigada. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite envolvidos nessa atmosfera de luz, de equilíbrio, mediante todas essas colocações que nos enriquecem, nos faz movimentar, né? Sair dessa inércia e principalmente trabalhar a razão e a fé, que são os nossos segmentos aí para a gente conseguir esse equilíbrio nesses momentos de dores, de dificuldades. Envolva, Senhor Jesus, aqueles nossos amigos que não puderam estar presentes,
abençoe os nossos lares, os nossos familiares e também nesse momento tão especial que o SUS está vivendo, que as nossas vibrações possam chegar até eles, trazendo também tranquilidade, paz e esperança, e que tenham força para ter um recomeçar. Obrigada por mais essa noite, que assim seja, por graças a Deus. Graças a Deus, obrigada e boa noite a todos.